Fala, pessoal, boa tarde. Fala, professor, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo e por aí? Tudo tranquilo. Depois de mais de 2 horas de reunião, estou aqui, ó, quase que batendo o queixo na mesa. Imagino que vocês já devem saber ali desse sentimento. Todo mundo aí? Boa tarde, professor. Ô, Susan, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo jóia. Oi, Isabela, tudo bem? Fala aí, Igor. A gente já está quase chegando lá. Eu acho que eu não consegui entrar no Siga ontem para ver a pauta, mas eu acho que a gente está ali por volta de 60 alunos quase. Então, mais 13 alunos e a gente já começa ali esse nosso bate-papo. Mais um bate-papo de estatística. Vamos lá. Dá mais um minutinho aí. Aproveitem para tomar um cafezinho. Então, daqui a pouquinho já estamos batendo. Pronto, 50 alunos, então aí a gente já então começa. Pessoal, estou com boas notícias aqui. Essa semana a gente fechou ali com o pessoal da Elo, né? Um tipo de eles vão ajudar aqui a gente nessa parte mais aplicada, com fundamentos ali de R e fundamentos também estatísticas, fundamentos de estatística com R. Então vai ser bacana, vão ser ali ao total 3 encontros ali, então utilizando ali, né, toda a nossa flexibilidade ali de grade, né, que vai ser da 1 a 5 a priori, né, e acho que vai ser bem bacana, então está muito bem estruturado. A única coisa é que a gente não vai
a gente não vai ter a possibilidade de trabalhar com KNIME, né, por uma questão ali de agenda. No entanto, eu vou tentar ali trazer essa questão de banco de dados ali junto com o Excel, já que é um ferramental ali que a gente utiliza com muito mais frequência, né? E vocês ali certamente manjam muito mais até do que eu. Eu só vou dar ali o caminho das pedras e aí vocês podem viajar ali um pouquinho mais. E com isso eu vou finalizar ali a nossa ementa, colocando já algumas datas ali desse encontro, só para deixar tudo um pouco mais organizado, né? E eu pedi ali para a nossa monitora, Marcela, que está lá no WhatsApp, ela vai me ajudar ali também com... Gente, dando microfonia. Será que vocês podiam só desligar o microfone, por favor? Valeu. Então, a Marcela vai estar me ajudando aqui a dar uma melhorada ali naquela ementa inicialmente ali enviada para vocês, né? E vai facilitar ali para caramba, né? Então, já colocando as datas dos encontros, né? E aí ajustando ali por fim, né, o nosso calendáriozinho, tá bom? Até agora, gente, eu queria ver. Tem alguma dúvida que vocês gostariam, antes da gente iniciar ali, né, esse bate-papo? Tem alguma dúvida que vocês tiveram ali no decorrer da semana para a gente tentar ali sanar? Eu sei que tem gente que entrou aqui, né, agora no período de alteração também, então é legal a gente fazer esse bate-papo novamente, rapidinho. Professor, a minha dúvida não é sobre o método e tudo mais, bibliografia, enfim. É muito mais sobre a última entrega que a gente fez, que foi da resenha. Uhum. Você tinha comentado na aula de economia da engenharia sobre aquele formatozinho de resenha, né? Que tem que ter o objetivo, um resumozinho ali do capítulo e a conclusão. E pelo menos o meu grupo, a gente não acabou seguindo essa regrinha de elaboração de resenha exatamente por não conhecermos. E aí eu queria tirar uma duvidazinha com você, se vai valer o mesmo critério que acabou acontecendo em EcoEng e agora em Estaplique, da gente poder reenviar já adequando a essa nova formatação. Ou não precisa, enfim. Não, pode fazer. Pode ser, então? Pode, até porque como teve gente nova entrando na disciplina, então eu ampliei a entrega. Se vocês verem lá no Moodle, eu ampliei a entrega até o dia 2 de setembro. Quem já fez e quiser reenviar, ali pode fazer. Quem que nesse início que está sem grupo e de repente caiu de paraquedas e está meio perdido, pode fazer também sozinho e reenviar e depois vai se encaixando ali no grupo, tá? Então até quarta-feira vocês podem fazer esses ajustes ali. E eu vou pedir vamos concentrar tudo no Moodle. Eu sei que às vezes é uma plataforma que dá uma certa instabilidade, mas pelo menos por enquanto ela tá ok. Eu também estou aprendendo ali a mexer no Moodle. Então vai ser um aprendizado de retroalimentação. A gente vai aprendendo juntos. E aí, no final das contas, a gente, se tiver algum probleminha, a gente resolve ali na hora, sem nenhum... Professor, então, só para garantir, como é que funciona, então, esse molde da resenha que o senhor... Basicamente, é um sumário executivo, né? Então, você tem porque, assim, a resenha não é simplesmente a cópia de um capítulo, porque se eu quiser a cópia, eu olho o próprio capítulo, fica mais fácil. O papel da resenha, na realidade, é você apontar os principais pontos. Então, você tem lá o objetivo, que é, por exemplo, hoje essa aula vai trabalhar um pouquinho de amostragem. Então, fala assim, o principal objetivo ali é trabalhar ali métodos de amostragem. Depois, apontar os principais highlights, né, os principais pontos ali que o autor ali está mencionando,
né? Então, deixar isso de uma forma mais concisa e depois uma conclusãozinha, dizendo assim, olha, o autor apontou para esses pontos, mas também pode ter alguns problemas, aí quais seriam esses problemas, né? Como se fosse você vender imagina que você está vendendo seu peixe ali, só que você tem que vender o peixe de uma forma um pouco mais sucinta. E é essa a ideia, a gente treinar ali né, essa coisa ali de você saber ali de você ler um conteúdo, resumir aquele conteúdo ali de uma maneira que seja interessante ali para o seu leitor, né? Que você possa dizer, olha, eu não li, às vezes assim, eu não li o capítulo, mas com o que você descreveu eu consigo já ter uma ideia do que esse capítulo disserta. Isso vai ser muito útil, porque esse é um primeiro papel, é um primeiro passo para você fazer um storytelling num PPT, para mostrar os dados, né? Então você precisa ter uma história muito bem calcada na sua cabeça, né? Então, assim, com um raciocínio lógico, resumido, porque muitas vezes você está falando ali com seu chefe, com alguma conferência, etc. E você precisa falar isso de uma maneira em 5, 10 minutos, né? Então, você já tendo essa ideia, você consegue já plotar os dados ali nessa versão, né? Então, isso é muito comum, vou colocar até aqui no chat, né? É o que o pessoal denomina de storytelling. Então, e passar dessa resenha para o PPT é muito fácil, porque você já, uma vez entendido o conteúdo, feita essa resenha, para criar um PPT, água com açúcar. Aí vocês podem levar isso daí para o resto da vida. Então, é um formato ali para a gente tentar ali se adequar a essas novas estruturas ali de mercado de trabalho, né, de conferência, de análises, né? E aí acho que é bem bacana. E isso que também a Elo vai trazer, né? Essa concepção ali de construção ali de modelo, né? Para a gente olhar aquilo que que está por trás ali dos dados. O que o meu grupo acabou fazendo foi de dividir por tópicos. Então, o senhor acha que seria melhor refazer nesse sentido, fazendo um... sentido. Tenta reajustar ali rapidinho, porque uma vez que você já dividiu por tópicos, né, você meio que fez a cara do livro, digamos assim, né? Tenta ver ali um racional ali, claro, utilizando ali o que vocês comentaram ali nesse formato que vai ficar muito mais até para depois né, se vocês quiserem rever algum ponto, né, reavaliarem algum ponto, isso facilita. Tudo bem. Obrigado. Né? Beleza. Professor. Que mais, gente? Que mais? Que dúvidas a mais surgiram ali nesse meio tempo? Eu já tentei fazer o upload da resenha no Moodle e não tô conseguindo, não. Será que você está inscrito lá direitinho, né? Sim, sim. Quem mais não conseguiu aqui fazer o upload? Hein? Todo mundo conseguiu? A gente conseguiu fazer sim. Vai ter que refazer, mas já conseguiu fazer sim. Conseguiram, né? Tem que ver aí, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Tem algumas pessoas que ainda não submeteram, né? Mas, claro, ainda tem tempinho. Mas eu vi que alguns já conseguiram aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem uns que já colocaram. Então, eu aconselho dar mais uma tentativa. Se não der certo, o que eu vou pedir? Para vocês escreverem lá para o STI, que é o pessoal lá de TI, ali da Poli, que eles que são responsáveis ali pela gerência ali do Moodle. Vou colocar aqui no chat, para se der algum probleminha, vocês escrevam para ele, tá? E aí, no caso, vocês me enviem
e-mail e tenta fazer o upload lá. Só precisa fazer o upload de uma pessoa por grupo, né? Isso, exato. Não precisa fazer todo mundo, não. Não é só por grupo, porque aí na medida que eu fizer o download, eu sei que vocês, que tá todo mundo lá. Ok, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Igor, você pegou aqui o e-mail aqui do STI, aqui que eu coloquei no chat? Peguei sim, obrigado. Vou tentar aqui de novo. Qualquer problema, pede para eles te recolocarem na disciplina, tipo, dá um reset ali. Entendi, pode deixar. Vou falar com eles então. Valeu. Outra dúvida, o trabalho, eu pensei que era individual, é o grupo que tem que mandar a resenha? Isso. Ah, tá, ok. Aí fica mais fácil também, né? Não precisa estar todo mundo ali enviando. Porque porque dentro desse arquivo, né, eu imagino que já tenham todo mundo ali. Senão vai vir cópia duplicada ali. Aí que eu vou ficar perdidaço. Então, se vocês alocarem ali um responsável ali por enviar, ali por fazer esse upload, aí fica mais fácil, que depois aí eu checo ali os grupos e aí eu peço até para Marcela ali ver quem mandou, quem não mandou, né? Fica mais fácil ali o gerenciamento. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo conseguiu entrar no Face, lá no WhatsApp? Tá tudo certinho? Sim ou não? Oh, sim. Show! Show! Então vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês. Aí a gente já dá início a essa rodada. Pessoal, então, assim, um dos pontos mais legais ali de estatística, e realmente eu espero passar assim esse carinho que eu tenho dessa matéria ali para vocês, ali nessa jornada ali de 12 semanas, né? Como é que eu vejo ali a estatística? Teve uma definição, inclusive de um aluno ali de pós, ele falou assim: estatística é sexy. E quando você olha, realmente porque ela te dá muita flexibilidade ali de trabalhar, né? A diferença aqui é que para trabalhar com todo esse instrumental, você vai precisar ter um bom entendimento tanto da teoria quanto da realidade e juntar esses dois pontos ali nessa, digamos assim, coabitação, né? Nessa convivência ali, né? E a estatística vai te dizer assim, ela não é uma matéria, ela não é uma disciplina exata, ela é uma disciplina ali, muito pelo contrário, ela te dá uma flexibilidade ali de testar ou não aquela determinada hipótese que está, por exemplo, que ronda ali determinados questionamentos de empresas ou de teorias, né? Se, por exemplo, dinâmicas não são exatamente atendidas ou são violadas, né? Então ela vai te dar assim, ela vai te apontar ali para soluções, né? E se muitas vezes é uma solução que a gente acha que está incorreta, né? A gente revê ali todo esse processo, essa maneira ali de trabalhar ali com os dados. Eu digo o seguinte, né? Em estatística a gente precisa focar quase que 80% do nosso tempo nos dados para que eles saiam ali super fidedignos, corretos, e 20% na análise, porque uma vez que você tenha assim, dados muito bem consolidados, né, o seu resultado é fácil, a análise é fácil, né, que é justamente ali o filé mignon, né? Se você já tem dados errados, aí o que a gente fala assim, ó, cheat in, cheat out, né? Entrou merda, sai merda.
Sendo em português bem claro, né? Então, a gente vai... É um trabalho ali, inicialmente, um pouco mais exaustivo, né? Porque a gente quer garantir que esses valores estão corretos, e aí depois, né, a gente olha para o resultado propriamente dito, né? Para o que aquele modelo está dizendo e começa a confrontar isso com a teoria. Então, é esse cuidado e, ao mesmo tempo, essa beleza que a estatística traz, né? Agora, se eu perguntar, por exemplo, para vocês, assim, onde é isso? Aniversário Guanabara. Aí, ó, acertou assim cheio. Não precisou nem olhar a figura. Você, só pelo tamanho da confusão, automaticamente a gente já percebe que é aniversário do Guanabara, né? A gente vê pelo acúmulo ali de carrinhos, de pessoas, ali onde é, né? E o que está acontecendo ali. Né? Então, o legal da estatística é que ela te aponta ali para determinadas situações que muitas vezes já é intuitivo, né? Que a gente já sabe ali, mas que precisa ali de uma verificação, né? E outros que às vezes demoram um pouquinho mais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer uma mineração ali para tentar adivinhar. Então, olha só, com certeza é aniversário do Guanabara, né? E agora? Agora que vocês têm certeza absoluta, né? Que é o Guanabara. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas tem aí na foto? Não faço a menor ideia. Mas dá para adivinhar? Algumas centenas de pessoas. Dá para fazer uma estimativa. É isso aí, a gente consegue fazer uma estimativa. Como é que a gente faria essa estimativa? Dá para contar mais ou menos quantas pessoas você consegue enxergar na foto. Sei lá, tentar chutar quanto tem de profundidade aqui nessa foto. E chutar que uma pessoa ocupa 1 metro quadrado e fazer essa estimativa, grosseiramente falando. Isso aí, né? É o que a gente chama ali de chute educado, digamos assim, né? Você começa a analisar possíveis direções, né? E aquelas que não são muito críveis, você vai eliminando, né? Então, por exemplo, eu vi que aqui, ó, o número de caixas ali, né? Você tem lá 14, depois parece que é um 13, né? E vai caindo. Então, você imagina assim, pô, um supermercado, ele toma ali praticamente uma quadra, né? Então, ele é gigante. Se você imaginar ali que, sei lá, duas pessoas mais um carrinho seria 1 metro quadrado, né? E se você imaginar que quantos metros tem um quarteirão ali? Poderia chutar que de um caixa para o outro tem 1,5 metro, 2 metros? Pode. E aí daí, 14 vezes 2, você tem aí 28 metros até o fundo. E essa foto aqui na frente, aqui, você tem 10 pessoas, cada uma com 1 metro, né, de comprimento entre elas, mais uns 15 metros. Aí você já tem a área dessa foto aí. Exatamente. Você vê, a gente já consegue delimitar ali toda a nossa análise, né? Então, isso que é bacana. Mesmo tendo poucas informações, você consegue ter ali uma noção do que está acontecendo ali, né? Agora, o grande desafio, né? Onde é? Continua sendo Guanabara? Continua a gente sendo Guanabara? O que vocês acham? Não, isso aí é qualquer supermercado.
tá muito tranquilo, né? Qual seria o supermercado? Só pelas informações ali que a gente tem. Algum lá no Leblon. O professor, a Yasmin mandou aqui no chat, ela falou que é o Extra, tá escrito nas faixas aqui da fila. Pô, mandou muito bem, Yasmin. É isso aí. A gente consegue ver mesmo... É o Extra da João Lira, pô, lá no Leblon. Né? A gente já pode ver ali que é o outro tipo de formato ali, né? Mesmo que não consiga ter tantas informações ali, mas uma pequena cor aqui no Papafila já consegue identificar ali que é o Extra, né? Aquele símbolo ali vermelhinho. Porque um outro que poderia ser também, se não tivesse essa dica do Papafila, seria qual? Que tem mais ou menos essa mesma coloração ali. Walmart? Walmart. Essa cor meio azul aí. Essa decoração com amarelo. É bem isso mesmo. A gente poderia ir para um outro lado ali, né? Do Walmart. Acho que o Walmart aqui tem na Barra ou no Recreio? Acho que é na Barra mesmo. Na Barra, realidade, né? o Walmart fechou, professor. Agora só tem todos os Walmarts viraram Big. Então, acabou o Walmart. Agora vai ficar aquele desenho mais vermelho ali, né? Boa! Agora mais um desafio ali para vocês. Aonde está ocorrendo? Onde está essa fila? Também no supermercado? Hein? Parece um centro comercial, tem um restaurante aí atrás. Ou então em algum banco, Caixa Federal, não sei. Parece aquelas partes que tem lojas perto de estacionamento de hipermercados. Parece um shopping. É isso aí. Parece uma loja de construção. Né? Porque você tem indicativos que pode ser um supermercado, mas o formato ali de onde está essa fila não muito, né? Não ajuda muito. Então, isso já deixa a gente um pouco mais confuso. Então, pode ser um supermercado... É a cara de uma lotérica dentro do shopping. É, isso mesmo. Principalmente antes da Mega Sena. Se for antes da Mega Sena, então com certeza. Mas aí a gente começa ali a tentar ali ver indícios ali do que seria. Tem o carrinho, pode ser também pessoal pagando ali para ir embora, aqueles tickets, né? Então, toda essa concentração, a gente não tem muita segurança aqui. Então, a gente vai ter que pegar ali indicativos ali e tentar, né, estimar ali, ver se essa nossa teoria ali é corroborada ou não. E isso acontece muito com os dados, né? Hoje em dia, a gente, né, antes, quer dizer, há 20 anos atrás, a gente tinha problemas de ter poucos dados. Hoje a gente tem uma coisa inversa, né? Hoje a gente tem muitos dados e a gente precisa peneirar, saber procurar. Então, o desafio é justamente o oposto, né? Então, com a facilidade da tecnologia, né? Toda essa questão ali que envolve ali, né, o Big Data, né, ciências de dados ali de uma forma geral, ela está muito atrelada ali a essa questão estatística, porque ao mesmo tempo ela te dá uma boa robustez ali, né, para sua hipótese, mas ao mesmo tempo você precisa saber peneirar esses dados, o que você realmente quer, né? Então acaba criando ali, né, um dilema muito interessante, né, que você precisa, por isso que precisa tomar muito cuidado ali com todos esses dados que são postos, né? Mas de cara eu já trago para vocês algumas capturas fáceis de dados, né, que vocês podem utilizar ali para qualquer coisa, né? Desde
humanidades até questões ali mais teóricas de matemática, né? Então, você tem ali vários repositórios que são de graça, né? Um deles, que a gente utiliza muito ali na área econômica, né, é o IBGE. São os dados oriundos do IBGE, né? Então, tem uma série de tempo, tem ali dados econômicos, tem dados sociais, tem dados regionais e tem dados geográficos, né? Então, com isso, você consegue ter uma boa noção ali do que está acontecendo assim no âmbito do país e, né, e digamos, nos estados e municípios, né? Esses dados também podem ser verificados num outro repositório, que aí agrega muito mais coisas. Então, agrega praticamente todos os dados observacionais ali existentes ali no país, que é o IPEA-Data, tá? O IPEA-Data, nesse sentido, é muito fácil, porque você consegue fazer download em Excel, em CSV. Hoje em dia, já tem um pacote que lê no R, que lê esses dados, a gente vai ver ali, né, esse pacotinho, né? E essa conexão ali facilita muito. Você ganha ali tempo na hora de trabalhar ali esses dados, né? Ou de brincar ali com esses dados. Por exemplo, fazendo gráficos, né? Fazendo tabelas, diagramas, como, né, essa questão ali pode ser usada, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém escreveu aqui, ó. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Isabel, tá melhor assim? Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Faz uma reação também. Tô ouvindo normal, professor. Tá. É normal também. Show. Qualquer coisa podem me cortar ali para falar, pô, tá cortando aqui, tá picotando, beleza? Então, olha só, hoje tem desde da última gestão, o governo federal começou também a concentrar ali esses dados, né, num site que chama dados.gov.br, né? Então, ele está tentando reunir ali todos os dados ali de todos os ministérios ali, todos os entes ali federativos, para facilitar ali as análises ali de todo o mercado, né? E inclusive, né, análises ali para teses, mestrados, PGs, TCCs, tudo que você possa imaginar. Então isso é bem legal, só que ainda está bastante incipiente. Alguns dados estão completinhos, outros nem tanto. Então precisa só tomar um certo cuidado ali na hora de se extrair ali dados desse site. Mas é legal, é uma iniciativa ali bacana. E o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Eu quero trazer, né, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente analisa toda essa dimensão ali de dados, né? Como é que se faz ali uma pesquisa, né? Então acho que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Trazer estatística para o nosso dia a dia é legal porque deixa mais intuitivo, né? Deixa a coisa assim muito mais palpável, né? Mais palatável ali para vocês trabalharem, né? E com esse advento ali de novas tecnologias, cada vez mais vai fazer parte ali do nosso dia a dia. Então, entender como funciona, acho que vai ser crucial ali, né? Nos próximos, digamos ali, nos próximos anos, né? E mesmo assim, aí dando uma percepção ali para vocês, mesmo com o mercado de trabalho ainda muito frágil por conta dessa, já vinha ali dando sinais ali de fragilidade já há algum tempo, teve a pandemia, deu uma quedazinha, mas essa área de estatística, mesmo com esse período mais difícil, ainda continua tendo uma demanda muito alta, né? As empresas não encontram ali, né, perfis ali que se adequem ali para essa determinada função. Então isso acho que pode ser uma vantagem ali muito grande ali para vocês, né? Então entenderem como funciona, né? Entenderem
saberem como criticar ali esses dados, né? Colocarem a mão na massa ali quando precisa, acho que vai dar ali um ganho ali em relação, né, aos outros concorrentes ali de maneira ali razoável, né? Então, saber identificar ali os softwares, saber analisar ali determinadas problemáticas, acho que vai ser essencial ali para garantir ali uma posição ali no mercado de trabalho. E mesmo, né, que não tenha muito a ver, cada vez mais vários departamentos estão fazendo uso ali desse ferramental, seja através de dashboards, seja através ali de análises ali mais focadas, por exemplo, qualidade, né, por exemplo, o próprio, né, a própria dinâmica ali da produção, ou então em áreas que são relativamente novas ali para a gente e que estão cada vez mais estão absorvendo desse conhecimento. Então, quer ver? Você pode pegar a área do direito, a parte de jurimetria, você pode analisar, fazer, por exemplo, com esses dados, né, mapear ali questões ali mais sociais, principalmente para a confecção ali de políticas públicas, áreas que estão sendo também, que estão se apropriando ali desse conhecimento, é a área de psicologia, que tem muita coisa bacana. Você tem, além de psicometria, né, você tem ali outros dados que são originados ali, por exemplo, por eletroencefalograma, por dados ali de ressonância magnética, ou seja, a revolução que está acontecendo também na área de saúde, ela vai de alguma maneira também impactando ali o nosso conhecimento. Então tem assim uma vastidão de aplicações. Então você não precisa ficar somente num tópico. Você pode ter essas aplicações em várias searas. Então, por isso que eu brinco que a estatística é sexy, porque ela não se limita a um determinado conhecimento ali, né? Ela pode ser aplicada ali em vários lugares, né? Basta estar ali basta estar querendo saber um pouquinho mais, né? Acho que isso que é bacana. Então, a ideia desse curso é tentar ali passar para vocês alguns conceitos ali, nessa área, então conceitos de amostragem, estatísticas descritivas, análise de variância, testes de hipóteses e chegar até regressão linear simples. Esse vai ser, digamos, o nosso objetivo ali principal. Eu sei que vou fazer ali de tudo, né, para atender ali essas 12 semanas, né, para que saia ali que vocês saiam ali com todo esse conteúdo. Vai ser muita, eu sei que é muita coisa, mas acho que vai valer a pena ali essa jornada ali juntos. Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, né? Basicamente são ferramentas ali do Excel e ferramentas ali do R, tá? Então vocês já podem ali baixar ali o R e o RStudio. O eViews a gente é muito específico, né, para na realidade economia, tá? Mas eu coloquei aqui mais como um exemplo. Vocês têm também algumas empresas, elas utilizam outros softwares proprietários, mas que quando você sabe o R, você mexe em qualquer lugar. Então você pode mexer em S, você pode mexer em SPSS, em SAS, em eViews, em Stata. Tudo isso, ele tem uma linguagem comum, né? Então, você sabendo um pouquinho de lógica de programação e como é que funciona o R, né, você já consegue navegar por qualquer software. Então, como vocês já entendem de Python, né, e agora vão entender de R, cara, qualquer software que colocarem na frente de vocês ali, vocês vão tirar ali, vocês vão ali fazer isso com os pés nas costas ali. Pessoal, então vamos lá. Eu queria pedir uma coisinha para vocês. Abram, por favor, os seus respectivos Excels, digamos assim. Vocês conseguem fazer isso? Quem tiver no celular, né? E professor?
ou no tablet, né, essa apresentação ali vai estar disponibilizada para vocês colocarem ali no computadorzinho, tá? Então vamos abrir o Excel. Todo mundo com o Excel aberto? Sim. Sim? Sim. Não! Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte caminho. Todo mundo indo no menu principal, tá? E vocês vão procurar por opções no Excel. Entendi. Isso que ela tá parecendo decidida, cara. Eu não vou ficar esperando o tempo dela, não, entendeu? Sou babaca. Vamos lá. Procurando... Todo mundo achou opções no Excel? Sim. Sim, professor. Show. Então aí vocês abram suplementos. Aqui, ó. Pior que eu gosto tanto do jeito dela, cara. Tipo, do jeito amoroso dela, sabe? O jeito dela com a minha mãe, ela sempre dava um negocinho de presente pra minha mãe. Agora isso do nada, cara. Está dando microfonia aí. Acho que alguém tá... Então vamos lá. Suplementos ali do Excel. Então normalmente você vai encontrar aqui, ó, esses suplementos ali do lado ali e depois vai ter uma opção suplementos do Excel ir, né? Então vamos lá. Ir aqui. Todo mundo chegou aqui nessa tela, com a tela aparecida aí? Cada Excel ali tem novo layoutzinho, né? Não, professor, não consegui chegar aí não. Faz o caminho de novo, porque tá aqui, ó. No meio. Coloquei aqui no chat aqui para você, ó. Menu principal, opções no Excel e suplementos. Deixa eu colocar aqui, ó, de novo. Deu aí, Vitor? Professor, você pode abrir a tela do PowerPoint para conseguir ler o que está escrito, por favor? Porque está muito pequeno, pelo menos para mim. Aqui, ó. Ai, obrigada. Então, aqui, ó, naqueles quadradinhos ali, ó. Professor? Oi. Para quem tem o Excel mais recente, tem que ir em arquivo, aí ali no cantinho vai estar escrito mais, aí você aperta ali, aí vai ter opções ali embaixo. É por isso que pode estar dando esse negócio. Show de bola, valeu. Então, peraí. No Excel novo, vou anotar aqui, ó. No Excel novo, então... Eu vou tirar print aqui da tela e envio pelo chat, pode ser? Pode sim, valeu. Então, como o João falou, então vai lá na opções, né? Aí opções mais, quer dizer, vai em arquivos, opções mais, e aí você já entra aqui em suplementos. Entrando em suplementos, né, você vai ver assim essa telazinha, né, suplementos do Excel. Onde for suplementos do Excel, aí tem que clicar em ir.
E aí, teoricamente, apareceria ali um menuzinho ali com todos os suplementos. Se vocês quiserem, pode clicar em todos e dar um OK. O meu apareceu bem menos que esses aí. É que o meu é antigão. Ah, tá. Os novos ali vai aparecer provavelmente ali só ferramentas de análise e provavelmente solver, né? Né, Thaís? Aqui apareceu Solver, ferramentas de análise VBA e Eurocurrents Tools. Perfeito. Pode clicar em todos. Aqui apareceu tudo. Show. Aí pode clicar em Ô, todos. professor, só para explicar. Não, só para explicar que eu estou usando o Excel do sistema operacional do Mac e ele não tem a opção mais. Você tem que ir para a parte de desenvolvedor que já vai direto para suplementos. Ah, Se beleza. o Mac tiver com o mesmo problema, você vai na aba desenvolvedor e depois embaixo tem lá suplementos. Show. Obrigadão. Dá para colocar aí no chat também para o pessoal? O caminhozinho. Maravilha, show de bola, aprendendo ali. Aí dando OK, né? O Excel vai pensar um pouquinho, não se preocupem ali, mas a priori ele precisa pensar ali para colocar, para criar ali uma nova área, que se vocês verificarem ali vai se chamar análise de dados e solver, tá? Depois dessa opção ali de menu. Deu aí? Aqui foi. Show. Aqui também. Todo mundo com a reaçãozinha ali da mãozinha para quem deu. Opa, saiu mal. Pergunta saiu mal. Para quem deu certo. Vamos lá, coloca uma reaçãozinha ali. Opa, show. Isso aí. Show. O meu pediu para fazer a instalação de uma parte aqui do suplemento. Aí tá demorando um pouco mais, professor. Mas eu acho que vai sim, que eu já fiz isso em outro computador. Ah, beleza. Beleza. Qualquer coisa também, esse Edin você consegue baixar no próprio site da Microsoft. Sim, tá baixando por dentro do próprio Excel mesmo, pela Microsoft mesmo. Ah, show, show. Professor, no Google Sheets tem alguma coisa parecida? Oi? No Google Sheets tem alguma coisa parecida também? Putz, agora você me pegou. Eu sei que no LibreOffice você tem que ir por fora. Agora no Google Sheets eu não sei não. Tem que dar uma verificada ali. Tem que jogar ali no Google para ver se ele dá essa opção. Tranquilo, tranquilo. Mas qual seria o nome da ferramenta, você sabe? Análise de dados. Beleza, vou procurar aqui para ver. Tá. Aí qualquer coisa você me dá um toque. Cara, no Mac tem um problema ali. Porque dependendo do Mac, ele muitas vezes não consegue ler ali uma análise de dados. Então você vai ter que fazer ali uma troca de arquivos. Mas se você jogar ali no Google, Bernardo, instalação, análise de dados, solver ali Mac, aí ele já te dá ali o caminho. Opa, Vitor aqui também já colocou aqui, ó. Ali no caso não é análise de dados, é ferramenta de análise, mas eu suponho que seja a mesma coisa. É a mesma coisa, isso aí. Então isso daqui, ó,
já dá assim para ter uma ideia. Essa tabela aqui está desatualizada, tá? Então não precisa se preocupar. A avaliação ali está lá na ementa. Isso daqui também, mas é só para revisar aqui a bibliografia. Então a gente vai utilizar a estatística básica, que a Marcela já colocou ali o livro também ali no grupo. Tem lá o livro no Face, né? E também já coloquei o livro ali no Moodle, tá? Então todos ali, o livro em PDF já está por lá. Eu coloquei também alguns livros complementares ali para quem gosta do assunto e quiser absorver um pouquinho mais ali. Tem o Econometria Básica, do Gujarati, e Econometria também do Stock Watson. São 2 excelentes livros, já um pouquinho ali com o pé ali na economia, mas tem outras aplicações ali, tem aplicações ali mais gerais. Então, quem tiver interesse, é só me dar um toque também, que aí eu passo outras bibliografias ali para vocês, tá? Beleza? Ok. Beleza. Então, pessoal, assim, a grande questão aqui, né, nesses primeiros pontos, especialmente quando a gente está lidando ali com amostragem, né, para tentar ali, tirar ali alguma informação, né, é entender qual é o meu público-alvo, né? Então, aonde eu quero, basicamente assim, com quem eu quero falar, né? E, evidentemente, para descobrir ali esse público-alvo, você precisa saber onde é que eles estão, né? Então, e além de onde eles estão, né? O que se quer saber? Então, quem, onde e o que são os principais questionamentos ali de uma relação ali de amostragem, né? Então, entendendo essas 3 questões, né, fica mais fácil ali de você extrair diversos dados. E aí existem 2 grandes tipos, né, que a gente chama de populacional, ou seja, quando você tem todo mundo ali, né, no seu escopo, né, e tem o amostral, quando é um subconjunto ali do seu dado populacional. Só tem que tomar cuidado que o fato de ser populacional, ele não é exatamente censo. O censo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar abarcar muita gente, mas ele vai escolher algumas pessoas para ir ali de maneira mais aprofundada, para entender ali o hábito daquela pessoa de forma mais aprofundada. Já a amostragem você vai pegar, então, somente aquele subgrupo que você vai querer entender melhor. Aí sim você vai fazer ali um processo ali de amostragem, através ali de uma escolha ali probabilística, né? Então, assim, para tentar resumir, então, populacional significa todo, né? E amostral significa uma parte, tá? Então eu pergunto para vocês ali, né? Como é que se dá? Como é que vocês imaginam que dê, né? Uma aplicação ali, um índice de audiência? Hein, gente? Com uma amostra menor. Mas como eu sei que aquela pessoa está naquele determinado canal? É com alguns grupos focais que eles usam os aparelhinhos, né? Isso, exatamente, né? Se escolhe ali determinadas famílias, né? Determinadas casas ali, né? E se coloca ali um aparelhinho que chama DIB, tá? E esse DIB vai gerar ali informações ali para esse painel ali de consumidores, onde se calculará ali o indicador ali de audiência, né? Então, essa é uma parte bacana, porque hoje em dia, né, assim, a escolha ali dessas famílias, né, ou a escolha ali desse painel ali de consumidores, né,
você tem uma série de informações ali interessantes. Então, o horário que a pessoa liga a TV, os canais, né? Ou seja, você começa a entender melhor o hábito ali de consumo ali de mídia, né? Por parte ali desses consumidores. E é bem interessante. Hoje em dia, né, com a alta tecnologia, com dados de satélite, você consegue, inclusive, dimensionar isso num nível ali bem mais granular, como, por exemplo, de bairros, né? Então, quantas pessoas em determinado bairro, em determinado quarteirão está assistindo um determinado programa, né? Então, isso é bem interessante. Só que quanto mais informações a gente tem, o que acontece também? Com essas pesquisas. Ficam mais precisas, não sei. Exato. Elas ficam mais precisas, elas ficam mais robustas, mas também, né, elas ficam mais caras, né? Então esse é um ponto que muitas vezes, muitas empresas ali não têm, às vezes, a capacidade de caixa, né, para comprar uma pesquisa no seu âmbito total, né? Então elas precisam fazer ali recortes, né, para a escolha ali desse público-alvo, né? Agora uma perguntinha ali para vocês. Vocês acreditam em pesquisa de boca de urna? Não. Não? Por que não? Viés. Um viés. Estatístico. Viés estatístico. Boa. Tá quase lá. Ali, na realidade, todo argumento, né, que se tem ali dessas pesquisas, é falar assim, pô, ela não tá a pesquisa vai para a esquerda e o verdadeiro foi para a direita. Um dos principais pontos aqui, né, que é a questão ali metodológica, né? Primeiro, hoje em dia, pela essa quantidade de informações, né, o consumidor também ele decide muito rapidamente, ele muda de ideia muito rapidamente. Então, no momento que a pesquisa foi feita, né, muitas vezes esse período ali pequeno, pode ser um período de um dia. Muitas vezes a pessoa muda de ideia de um minuto para outro, né? Então isso pode inviabilizar ali muitas pesquisas ali de boca de urna. Mas também a gente tem que entender o lado metodológico, que é assim, de alguma maneira eles fazem o seguinte recorte, né? Eles tentam fazer o seguinte: entre o meu dado que eu estou colhendo e o dado verdadeiro, eu preciso ter um nível de erro tal, né, que seja aceitável. Então, por exemplo, eles querem ver que a probabilidade ali de se ter esse viés seja a menor possível para garantir que esse viés me forneça 90% dos dados corretos. O intervalo de confiança, professor? Intervalo de confiança, é isso aí. Então, a gente pode até simplificar, tentar assim, matematizar, né, formalizar esses dados da seguinte maneira. Né? Vocês estão conseguindo... tentei aqui fazer um novo compartilhamento aqui, mas acho que não deu muito certo. Vocês conseguem ver minha tela aqui? A tela está branca com uma canetinha, professor. Ah, perfeito. Para mim está dando meio... Para mim não está branco, não. Acho que eu fiz alguma cagada aqui. Só um segundinho. Espera aí. Vou compartilhar aqui de novo. Pronto, agora sim. Então, não repara não na minha escrita, tá? Então, o que eles querem fazer? Eles querem ver a probabilidade, né? Então, imagina que eu tenho, né, o meu dado real, ou melhor, né, menos o meu dado estimado, que eu vou colocar aqui como x barra,
Então, aqui vai ser meio que o meu dado... Vou colocar R para ser dado real, tá? E colocar aqui um Ezinho para ser o meu dado estimado. Ele tem que ter o mínimo de erro possível, né? Que eu vou colocar aqui desse epsilon. Aqui, com máxima probabilidade. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Qual é a probabilidade de se ter o menor erro possível ali com garantia de 90%? Ou garantia, por exemplo, como muitas pesquisas fazem, de 95%. Né? Então, 2% para mais, 2% para menos. Né? Então, isso significa que eu estou vendo os dois lados. Então, eu tenho, como o colega falou, né, eu tenho ali um intervalo de confiança. Né? E esse valor aqui, ele quer ter que ser o menor possível para garantir esse valor. Então, por exemplo, eu posso definir que esse erro seja simplesmente de 10%. Só que aí, né, muitas vezes o pessoal se esquece que eu tenho que ajustar toda essa questão pelo desvio padrão da minha amostra e o tamanho da minha amostra. Então, muitas vezes, se eu estou definindo isso como 95% para ter um erro de... Então, assim, a probabilidade que eu tenho de ter um menor erro, que é de 10%, com garantia de 95%, vai me dar um determinado número de amostra. Então, se eu tenho esse número de amostra, é o que vai encarecer muitas vezes a pesquisa. Então, por isso que eles têm que fazer esse cálculo com muita robustez, né? Então, eles precisam ver qual é a menor amostra possível que me garanta um erro pequeno com uma probabilidade ali máxima, tá? Então, isso daí é o que está por trás, né, dessas pesquisas ali de boca de urna. Então, por isso que, assim, quando a gente olha a TVA, Datafolha ali entrevistou 2.000 pessoas no período de tanto a tanto, né, sobre possíveis prefeitos aqui na cidade do Rio. Né? Então, com isso, eles vão fazer esse cálculo para determinar as 2.000 pessoas, né? Para justamente ter garantia que é 2,5% de erro para mais, 2,5% de erro para menos. Né? Então, é isso que está por trás ali desse cálculo ali probabilístico. Né? Deu para entender, gente, mais ou menos como funciona? Depois a gente vai... nas outras aulas a gente vai entrar mais a fundo nesse cálculo, mas inicialmente deu para pegar? Sim, sim. Show, show. Então, olha só. Então, um dos pontos importantes, né, para muitas empresas, né, é que essas pesquisas elas são caras. Então, por isso, né, que se deve planejar super bem a amostra, né, ter as técnicas e a forma de coleta ali muito apropriadas, utilizar tecnologia ali que se tem. Então, antigamente, né, o pessoal fazia isso à mão, né, era em cima de prancheta e você ia respondendo. Então, perder informações era muito fácil. Hoje você já utiliza o tablet, né? Então, e as informações elas estão na nuvem. Então, você consegue já minimizar ali através dessas tecnologias, né, esses efeitos ali de perda de informações, e você consegue inclusive, né, verificar ali se essas informações elas estão viesadas ou não, ou se você teve algum problema ali na coleta da sua amostra. Então é bem legal ali nesse sentido. E isso é o que a gente chama de técnicas de amostragem. Então aqui a gente conhece ali com mais, que está mais próximo ali do nosso dia a dia, né? É o bingo, é a lotérica, né? Então, como a gente falou, né? Tem Mega Sena, então você sabe ali que o pessoal vai fazer a fezinha ali, né?
e o fato a escolha do número, né, o que a gente chama que é uma técnica de amostragem de aleatória ali simples, né? Ou seja, você tem ali um número finito ali de valores e você vai pegar então a bolinha, né? Em cima dessa bolinha o número vai estar dado e aí você coloca essa bolinha de lado. Então, é uma técnica de amostragem simples, ali sem repetição, né? Então, a probabilidade de tirar cada valor é 1 sobre o total ali dos valores, né? Então, você tem ali essa facilidade ali do sorteio, né? Então, você consegue enumerar ali esses valores de forma ali mais simples. Outra coisa, né? Outro formato ali de amostragem é o que a gente chama de estratificado. Quando você quer entender uma determinada classe ali da população. E normalmente essas classes ali são estratos homogêneos, né? Então, você quer entender o que está acontecendo com determinado gênero, você quer entender com um determinado, por exemplo, grau de escolaridade, né? Então, você cria ali esses estratos, né? Para ver ali dentro se está ocorrendo algum efeito, ou se você quer tirar ali alguma informação dela, né? Então, isso também é muito costumeiro ali de fazer, né? Agora, você tem alguns tipos de amostragem ali bem específicos, né? Quando você cria uma regra ou uma sistemática, né? Essa regra de decisão é, por exemplo, eu quero entender o hábito de consumo de pessoas vegetarianas, né? Tem alguém vegetariano aqui na turma? Eu sou vegetariano. Legal. O que faz você decidir ali por um produto, por exemplo? Normalmente o que tem bastante proteína, né? Por exemplo, eu gosto muito de comer cogumelo. Normalmente tem bastante cogumelo aqui em casa. Legal. Então, o que eu posso... Então, assim, para entender melhor esse mercado, eu tenho que excluir quais pessoas? Como assim, quais pessoas? Eu não posso... Para entender melhor o mercado vegetariano ali, né, de escolha ali, né, por produtos mais saudáveis, né? Eu não posso analisar quem ali? As pessoas que comem carne. Exatamente. As pessoas... Assadinha, perdigão. Exatamente. Eu não posso analisar ali o pessoal ali que come carne. Então, eu tenho que ter uma regra ali definida. Então, a primeira pergunta desse questionário vai ser: você come carne? Se a pessoa responder sim, vai chegar ali um quadrinho: muito obrigado pela sua participação. Agora, se você responder não, aí vai começar, aí a gente começa a entender melhor, né, o que está acontecendo ali por trás ali desse consumo, né? Quais os tipos de produtos que são mais consumidos, frequência, né? Aí você quer tirar ali mais informações ali desse mercado. Então, é muito comum em pesquisa de marketing, né? Por quê? Porque eles querem entender ali, né, a fatia de mercado, como o produto se comporta, né, receptividade por parte dos consumidores, etc. Outra forma também é de você ter a amostragem ali por conglomerados, ou seja, você define ali uma região geográfica, né, ou um tipo de população que você quer entender, né? Então, por exemplo, não precisa ser só norte, sul, leste, oeste, né? Pode ser diversas quebras, mas que identifique ali nessa junção ali de dados, né? Exemplo, perguntar para vocês, quem é que gosta de chocolate aqui? Eu. Agora eu pergunto para vocês, o consumo de chocolate no sul é igual ao consumo de chocolate no Nordeste?
Eu não sei dizer. Essa é uma boa pergunta. Diria que não, porque no sul é mais frio, né? Então deve ter mais gente comendo chocolate. Tem uma coisa interessante. Tem a ver com temperatura, mas não necessariamente com quantidades ali, quantidades compradas, não frequência ali. Porque no Nordeste, o que acontece com o chocolate? Derrete. Então eles precisam de refrigeração e se alguma vez vocês forem para lá, reparem que os chocolates ali eles têm uma embalagem menor, né? Então eles são tabletes ali menores ou pequenininhos. Por quê? Porque isso evita ali aquele derretimento e aquela sensação ali de perda, né? E muitas vezes acha que ninguém gosta de comer chocolate derretido ali, né? Então lambuza, né? Então você fica ali é uma sensação ali esquisita, né? Mas isso não significa que eles gostem menos. É só a forma, a experiência ali de compra ali desse produto é diferente. Mas tem uma coisinha também que tem a ver ali com regionalismo, que quanto mais ao norte formos, existe uma pesquisa que diz que o paladar ele tende para ser muito mais açucarado, ou seja, eles gostam de chocolates ali com mais adocicados, né? O sul já é o contrário, já tende ali para um paladar ali muito mais para o amargo, né? Para chocolates ali com uma quantidade de cacau muito maior do que de açúcar. Então você vê em vários países você vê ali essa relação, que é bastante interessante. Tem outro tipo de amostra que a gente chama de amostra ali acidental, né? Então a famosa entrevista, né? Então, assim, você tem alguém lá no meio, você vai fazendo vários questionamentos ali para a pessoa sem ter ali sem ter uma regra definida, né? Então você vai tentar tirar ali informações ali de maneira não regrada, né? De maneira assim mais acidental ali, quase que aleatória, né? Então, qual é a desvantagem desse tipo de análise, né? Que muitas vezes eu não vou poder ali generalizar ali os achados, então vai ficar ali vai ser uma informação ali muito mais restrita, né? Que a análise, na qual a análise, né, vai precisar ser muito mais cuidadosa, né? Então esse é um ponto ali importante. E o outro, né, é quando você já tem ali uma amostra ali intencional, você já sabe o seu público-alvo e aí você quer entender melhor ali como esse público-alvo faz, né, decide ali, né, por um determinado produto, né? Então, por exemplo, cremes, né? Você sabe que boa parte ali do seu público-alvo vai ser feminino, né? Então, hoje você já tem um crescimento ali de produtos masculinos, mas mesmo assim comparativamente ali em números absolutos ali o feminino ainda é muito maior. Então, muitas vezes a empresa vai direto nele para tentar ali ver a receptividade de um novo produto, o entendimento ali das embalagens, né? Se os efeitos, os atributos ali, né? São esperados ali por esses consumidores. Então, com isso você tem uma informação ali muito mais precisa ali sobre aquele determinado público-alvo, tá? E aí, você tem também a amostragem ali por cotas, né? Quando você está muitas vezes interessado ali, né? Por exemplo, de entender ali um determinado recorte, né? Na população. Então, isso muitas vezes ele é denominado como coorte também, né? Então, vocês vão olhar aqui na literatura, né? Chama coorte, né? Ou no inglês, cohorte, né? Então você tenta ali fazer um corte ali na sua população e entender melhor como é que ela se comporta, né? Então, exemplo,
pessoas que ganham um determinado benefício ali do governo, ou pessoas que tenham algum tipo de debilidade, né? E com isso você tenta entender melhor ali como é a dinâmica ali entre esse pessoal, né? E para isso, né, você tem ali dois grandes tipos de variáveis, né? Uma que a gente chama de variável quantitativa, que vocês já estão mais acostumados ali a analisar. Então, por exemplo, são variáveis ou discretas ou contínuas, né? E que são mensuráveis, né? Então, falando assim, por exemplo, idade, nível de satisfação, né? Que aí você tem uma discretização ali dessas variáveis. Ou então, por exemplo, vida útil de uma lâmpada, altura, massa de um átomo, né? Já são variáveis consideradas contínuas. E você também tem as variáveis que não são mensuráveis, né? Que são as muitas qualitativas. Por exemplo, né? Gênero não é mensurado, educação, né? Nível educacional também não é mensurável. Né? Então, são uma série ali de nuances ali que a gente precisa, de alguma maneira, ali se atentar. Né? Então, uma pesquisa ela é considerada quantitativa se todas as variáveis ali são quantitativas. Né? Então, esse é um ponto importante. Aí, eu quero dar um desafio ali para vocês. Olha só, essas variáveis que eu vou descrever aqui para vocês, vocês precisam me dizer se elas são quantitativas ou qualitativas. Então, vamos lá. No total, 5.700.000 pessoas se inscreveram para fazer o Enem. 2.374.000 homens e 3.416 mulheres. É uma variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Qualitativa. 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 Vamos descobrir? Qualitativo, isso aí. Né? Porque você vai ter que definir se sua pergunta principal, né? O seu público-alvo. Né? Então, homens e mulheres. Então, isso eu não consigo quantificar. Por quê? Porque é uma variável qualitativa. Né? Agora, 638.000 candidatos disseram que vão fazer o Enem. Né? É uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Quantitativa. Quantitativa? Quem mais vai no quantitativo? Quantitativa. Quantitativa. Qualitativo. Por quê? Porque eu quero descobrir as pessoas que têm certificação ou não. Né? Ou tem ou não tem. Então, acaba sendo uma variável que binária. Né? Ou tem um determinado certificado ou não. Agora, vamos lá. A grande maioria não pagou a taxa de isenção de R$ 35. Foram concedidos 4 milhões em isenções de pagamento. Uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, pelo mesmo motivo. Eu acho que é quantitativa. Quem acha que é quanti? Eu acho que é quantitativa também. Agora eu tô na dúvida. Qualitativo. Diria que é quali pelo mesmo argumento da certificação. Qualitativo. Ou está isento ou não está isento. Né? Então tem essa... sempre olhando ali a principal pergunta. Por último, na declaração de cor e raça, 2.400.000 candidatos se autodeclararam brancos, 2.400.000 se autodeclararam pardos, seguidos por 694.000 candidatos da cor preta e 132.000 de cor amarela e 35.000 indígenas. Outros 107.000 candidatos não declararam cor e raça. Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo. Qualitativo. Qualitativo.
Qualitativo. Qualitativo. Agora sim, agora ninguém pega mais, né? Qualitativo ali. Então, toda essa questão vai depender sempre da minha pergunta, né? Então, eu preciso saber. Por isso que é importante aquelas 3 perguntas iniciais. Quem é meu público-alvo? Onde está meu público-alvo? E o que eu quero saber ali do meu público-alvo? Então, quem é meu público-alvo é essencial ali para entender ali essa relação de qualitativo e quantitativo, né? Então, se a gente criar um método estatístico, né, então a gente poderia ali definir o seguinte framework, né, a seguinte lógica, né? Então, definir o problema, né, definir o meu público-alvo, onde ele está, a técnica na qual eu vou utilizar, né, as perguntas ali que darão ali o perfil ali do meu consumidor, do meu investidor, ou seja, do meu entrevistado de forma geral, o instrumento ali que se colherá ali as amostras, né? E como, principalmente, como organizar esses dados, né? Porque aí é uma outra questão que é importante na hora da gente fazer o double check ali, né? Na hora de você tentar ver se não tem dado ali fora do padrão ou que tem alguma coisa errada, né? Então, por exemplo, se eu quero analisar determinadas situações, né, determinadas dinâmicas de situações, tudo que é dinâmica significa que tem uma relação temporal, né? Então, eu preciso do tempo. Então, eu preciso ter o quê? Uma série temporal ou cronológica, ou também denominada histórica, né? Então, eu preciso ter pontos ali num horizonte, né? Então, isso é uma forma ali de você avaliar o que está acontecendo. Se eu já quiser avaliar o lugar, né, ou ter uma noção ali geográfica do que está acontecendo, aí o tempo já não vai ser tão importante. Aí vai ser importante o quê? O local que eu estou fazendo, ou se eu estou abarcando ali determinados municípios, determinadas regiões, determinados bairros, e o que está acontecendo ali nesses lugares, né? Eu também posso ter as duas coisas, né? Eu posso ter tanto esse corte ali regional e também, ao mesmo tempo, o corte temporal, né? Então, isso vai dar uma robustez até maior ali para os meus dados, né? Então, eu consigo ter, né, as diversas classes ali de análises e cada classe, né, vai ter ali uma dinâmica no tempo, né? E outra que é muito popular é o que a gente chama de série categórica ou ranking, né? É quando você ordena ali de maneira formal ali a sua amostra. Então, por exemplo, do melhor para o pior, ou do mais satisfeito para o mais insatisfeito. Então, você consegue ter ali uma dimensão ali de ordenação, né? Ou de ranking, né? E aí, para isso, né, a gente faz uso de uma técnica, então, chamada ali, né, de ordenação ali de forma crescente dos dados, né? Então, a primeira coisa que eu olho, né, é assim, bem, como é que os dados são extraídos? Se eles são extraídos ali de forma muito aleatória, né, eu não vou ter uma real percepção do que eles querem dizer. Então, a primeira coisa que eu faço é ordenar esses dados. E no momento que eu ordeno, eu já consigo ver determinados padrões. Se eu apresentasse, então, esses dados para vocês, qual o primeiro padrão que vocês que chamariam a atenção de vocês? A repetição? Tem muito número repetido? Isso, exatamente. E quais são esses números repetidos? 22, 25, 26, 27, 28. Aí tem o 35 ali também, que repete, mas é pouco. Perfeito. Então, a gente teria ali uma repetição ali desses dados, né? Então, a outra coisa, né, que a gente deve notar é a dimensão. Se muitas vezes eu não falo qual é a dimensão, se é tempo, se é dia, se é idade, né? Eu não vou ter ali uma sensibilidade do que o pessoal está falando, né? Então, se for dia, significa que pode ter uma
não é crível, porque eu tenho dados ali de 35, né? Mas se for dias no ano, aí já começa a fazer mais sentido. Se for idade, eu já começo a ver ali uma relação ali muito mais ali para um pessoal um pouquinho mais velho, ali mais próximo ali dos 30, né? Então tudo isso, né, vai ser uma forma ali da gente perceber e entender ali né, o que esses dados estão falando. Para isso a gente faz uso, né, de um termo que já né, que vocês já devem conhecer ali de Probest, que é a frequência absoluta. Né? A frequência absoluta, você consegue ver quantas vezes aquele dado foi repetido. Né? E a frequência relativa, você vai ver a porcentagem ali dessa repetição. Né? Então, de alguma maneira, você vai começar a entender quais os intervalos ali mais importantes ali que podem, eventualmente, né, ser fruto, ou melhor, né, podem dar maior percepção, dar maior visibilidade, dar maior visibilidade para a gente, né? Então, assim, o que é mais repetido, a gente muitas vezes pode prestar atenção e ver o que está acontecendo ali, né? Então, quando a gente fala dessa repetição, então vamos supor que esses dados aqui sejam anos. Então, se eu contar todo mundo, então vai ser assim, 22 anos tem 3 vezes, 24 uma vez, e assim sucessivamente, totalizando ali 24 pessoas, né? Então, eu sei que as maiores frequências vão se dar com as pessoas que foram repetidas o quê? 4 vezes. E depois, 3. E depois, 2. Né? De tal maneira, né, que no final eu encontre o quê? 100%. Né? Agora, existem também, né, formas da gente avaliar, né, da gente entender até melhor esse dado, que é o que a gente chama de uma frequência acumulada, ou seja, eu vou acumulando linha a linha, né, na medida que eu vou tendo mais gente. Então, por exemplo, a minha primeira linha é 3. Então, beleza, mantenho o mesmo. Agora, eu tenho, né, mais uma linha de 24 anos, que foi repetida uma vez, então o acumulado vai ser 4. Aí 25 repetiu 4 vezes, aí o acumulado 8, e assim sucessivamente, até dar o total ali de 24. Né? Então, com isso, né, eu consigo até fazer um double check ali desse total de frequências. E quando chegar aqui no 24, né, eu vou ter que ter o 100% ali da minha amostra. Então, eu sei que, pelo menos, né, 80% dos meus dados vão estar entre pessoas de 22 a 28 anos. Né? Então, isso já pode dizer alguma coisa. Né? Já pode ser ali um indicativo ali de alguma recomendação. Eu também podia fazer uma relação ali de forma decrescente. Né? Ou seja, eu começo com todos os dados e vou tirando. Né? Então, é uma frequência acumulada que a gente chama decrescente. Ou seja, aqui vocês têm o 24 na primeira linha, que é o total. E aí eu vou tirando, né, as amostras referentes a essa linha. Então, 24 menos 3 já vai dar 21. Depois, 21 menos 1 vai dar 20. 20 menos 4 vai dar 16. E assim sucessivamente. Até sobrar o último camarada ali que vai representar ali a última amostra do meu dado. E com isso eu tenho ali também uma frequência acumulada relativa ali de forma ali decrescente. Então, só fazendo essa brincadeira, eu já consigo ter uma ideia ali de como está se comportando ali meus dados, né? Então, esse valor aqui, agora, dessa maneira, fica muito mais fácil ali de eu fazer qualquer análise. Então, é importante a gente colocar ali colocar numa forma lógica, né, esses dados. Né? Então, quanto mais limpo, né, mais organizado forem os dados, mais fácil ali vai ser da gente extrair ali determinadas informações. Então, pessoal, eu coloquei
para vocês uma planilhinha Excel. Não coloquei? Mandei lá para vocês. Tá tanto no Moodle quanto no WhatsApp. Vocês conseguem baixar? Aham. Sim. Então vamos lá. Na primeira abinha, ali eu vou... Deixa eu pegar aqui meu Excel. Compartilhar aqui também com vocês. Todo mundo abriu o Excel? Sim. Aham. Beleza. Vou compartilhar aqui o meu com vocês. Então, vou dar aqui um zoom. Estão conseguindo olhar? Vocês têm essa primeira coluna A, né? Essa primeira abinha com a coluna A que vai de 1 a 24, certo? Sim. Então, eu gostaria, assim, que vocês fizessem esse exercício. Então, colocassem em ordem essa coluna. E aí, de meio... Como aqui é a quantidade de horas que os adolescentes ali passam ali na internet, né? Eu queria que vocês fizessem uma tabelinha de frequência com os dados de meia em meia hora. E calculassem a frequência absoluta ali desses dados. Conseguem tentar fazer isso para mim? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer ali nesse exercício é colocar em ordem, colocar em ordenação os dados. Tá? Então, do menor para o maior. E calcular a frequência relativa. Ou melhor, né? A frequência absoluta primeiro. E depois relativa. Vamos lá? Vamos tentar fazer? Professor, era para estar aparecendo essas outras tabelas? Não. Essas em amarelo? Não? Ah, tá. Essa é, digamos, é a solução. Ah, tá. Estão conseguindo aí? Como que vai calcular a frequência absoluta? Agora vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato. Fórmulazinha. Uma formulazinha, exatamente. Essa fórmula chama Conte.C.
Então, vocês estão vendo aqui no meu Excel já? Como é que funciona? Então, se eu clicar aqui, ó, conte.c, né? Então, eu vou achar essa fórmula. E o que que essa fórmula diz? Ela diz o seguinte: eu preciso definir meu intervalo e um determinado critério, né? Então, o intervalo, a gente sabe que vai, né, de A2, por exemplo, nesse caso, até 49, né? Então, eu preciso definir aqui esse intervalo, né, fixando ali todas as células, tá? Aí, no meu caso, é ponto e vírgula, e tenho que definir o meu critério. O meu critério vai ser esse 1 aqui, né? Que é quando começa todos os dados, né? Então, ali, eu defino, e aí ele calcula o 8. Depois eu coloco 1,5, que seria 1h30 ali utilizados, né? Aí eu faço de meio em meio, né? Até chegar no último dado, que é 24, né? E aí depois eu passo a fórmula ali para todo mundo. Vê se vocês conseguem fazer isso. O jeito que talvez seja até mais fácil de fazer isso. Porque tem como você meio que configurar os dados para uma análise como se fosse de histograma, que é exatamente o que você está tentando fazer. Exatamente. Então, seria indo ali em dados, aí análise de dados, aí apertar em histograma. Aí você só configura a entrada de dados certinho, aí ele faz isso automático para você. É isso aí, é isso aí. Né? Então, você tem que definir aí a entrada, né? Quantos, né? Quem são ali seus dados, né? Então, seria essa entrada aqui. E aí ele já faz tudo bonitinho. Muito bem. Pô, deu spoiler ali, Susan. Desculpa, não era a intenção. Não, mas é bem legal. Aí, se você puder, eu vou passar, inclusive, ali o co-host ali para ti, para você também mostrar ali para o pessoal. Pode ser? Pode sim, pode sim. Eu posso mostrar o que eu já fiz, né, no caso. Show! Aqui, ó, deixa eu só me encontrar aqui. Pronto. Aí, se quiser, pode acho que você consegue compartilhar agora, não consegue, Suzana? Estão vendo aí? Tô. Todo mundo tá vendo aí? Sim. 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 Aqui a página inicial, né, certinha do Excel. Aí iria aqui em dados. Aí iria aqui em análise de dados. Na última coluna, histograma. Aí você aperta OK. Aí você vai inserir com o intervalo de entrada, sendo os dados que foram oferecidos, né, ali a coluna A. O intervalo do bloco definir como... eu fui colocando os intervalos, né, que eu queria, que era de meio e meio. Então, é só escrever essa coluninha. E o intervalo da saída como qualquer célula aqui da planilha, só para ele fazer exatamente o histogramazinho. E aí, ele acaba ficando com essas informações aqui. Aí ele já fez todo esse trabalho que o Ivo acabou sinalizando aí. E aí o restante eu fui fazendo por conta mesmo. Pô, reação ali pra Deu pra entender? Valeu! Muito bom, muito bom. Isso aí mesmo. Mas é legal porque facilita muito, né? Do que hoje em dia, eu acho que mais importante ali
se você precisa fazer uma análise rápida, se você precisa ter um entendimento melhor dos dados, nesse ponto o Excel ajuda bastante. Agora, é claro que, assim, fazer isso por uma quantidade maciça de dados, né? A gente já tem o software, porque às vezes o Excel também ele demora ali para calcular, se é muito pesado, aí pode passar ali, né, minutos, até horas ali tentando calcular. Então, quando você tem ali, né, uma massa de dados muito grande, normalmente você já faz uso ali de um softwarezinho, né, para fazer esse cálculo. Não faz mais sentido hoje, né, você fazer isso na calculadora ou mesmo à mão, né, no lápis, né? O negócio é entender o cálculo, entender o que está por trás dele, a intuição, e aí sim, né, aplicá-lo ali de maneira ali mais objetiva. Né? Então, graças a Deus, ali a gente tem o uso do Excel e de algum software. Né? Então, com isso, né, vocês já conseguem ali montar os primeiros bancos de dados. O que chamam a atenção ali de vocês? O que chamaram a atenção na hora de construir esse banco de dados? O que vocês poderiam dar? O que vocês poderiam recomendar ali para esses pais que têm ali filhos ali que ficam ali na internet? Professor, só uma pergunta. Claro. A frequência relativa ele calculou automaticamente ou no caso quando a Suzana mostrou foi ela que calculou depois? Porque o meu só apareceu frequência e bloco. Ah, tá, ok. Então, nesse caso, você pode calcular com com o próprio Excel. Como? Né? Você vai pegar o valor aqui da sua frequência absoluta que ele calculou e aí vai colocar ali como fixo a célula de todas as pessoas que você entrevistou, que no caso aqui são 48 pessoas. E aí você calcula a frequência de cada intervalinho. Entendi. Não, eu queria saber só se ele fazia automaticamente mesmo. Ou se tinha sido problema na... Ele faz aqui, se você clicar... Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo ainda a minha tela? Não. Não. Então, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. E agora? Sim, sim. Show. Então, olha só. Se eu pegar aqui então, eu vou clicar aqui em análise de dados. Histograma. Aí, ok. Então, eu dou aqui meu intervalo de entrada, né? Que no final das contas é o meu banco de dados, né? Aqui o bloco, ou seja, como eu quero analisar esses dados aqui. E aqui, ó, eu posso pegar Pareto e percentagem acumulada. E aí eu posso dar um OK. Ele vai calcular ali tudo bonitinho. E aí ele já aparece aqui com frequência acumulada, o bloco que eu estou analisando, né, e a frequência acumulada e os resultados ali, né, da minha frequência acumulada, porque aqui esse bloco aqui que ele está fazendo, o bloco frequência e porcentagem acumulada, ele está fazendo uma análise de Pareto, né, então ele está fazendo os 80% dos 20, né. Aqui ele está fazendo aqui a análise tradicional. Eu não precisava fazer isso se eu não quisesse, tá? Só clicando aqui, ó, se eu clicar aqui só no percentagem acumulada, ele já faz isso para você também. Show, eu não tinha selecionado. Obrigada, professor. Nada. E aí, o que é legal é que você já consegue fazer ali uns grafiquinhos ali maneiros, né? Ali de entendimento ali do que está acontecendo ali com os dados. Então, se de um lado eu consigo fazer análise ali de regiões, né, que a gente chama isso daí de histograma, né, do ponto de vista estatístico, né, mas eu consigo também ver uma coisa interessante.
é o que não está sendo mostrado nos dados. Então, se a gente reparar aqui, ó, por exemplo, 3 horas e meia, 5 horas e meia, 6 horas e meia, 7 horas e meia, aí das 10 horas e meia até as 14 horas e meia, né, de utilização, não tem nenhuma informação. Da mesma coisa, 15 horas e meia a 19 horas e meia, também não tem informação. O que significa isso, né? Essa não informação. Essa não informação também significa informação. Que é o quê? Que boa parte da minha amostra está ficando praticamente 1/3, vamos colocar assim, 24 horas como um dia, né? Então, quer dizer que 1/3 eles estão utilizando ali para acessar a net, mas os outros 2/3 não, né? Então, pode ser que 1/3 a pessoa esteja na escola, o restante desses 1/3 a pessoa vai estar dormindo, mas tem situações ali também mais extremas, que são as pessoas que utilizam 20, 21 e 24. Né? Então, praticamente está o dia inteiro ali só na internet. Então, o que significa isso? Do ponto de vista, por exemplo, de política pública, isso começa a notar o quê? Uma psicopatologia. Então, pessoas que já têm uma tendência de compulsividade, já tem ali, né, um vício ali de não conseguirem ali, entre aspas, né, largar ali da internet. Você vê casos, por exemplo, como no ano passado, de 3 adolescentes, acho que um foi na Coreia, o outro na China, não lembro direito, que morreram por ficar ali, por ficar jogando, né, por mais de 3 dias ali, sem comer, sem dormir. Né? Então, já começa a ser ali um problema ali de política pública. E a gente vê que, né, muitas pessoas acabam utilizando ali a internet, ali criando ali uma certa compulsão. Né? Então, isso, seja, aquilo que não aparece nos dados, pelo menos não inicialmente, né, pode ser também uma informação ali para você. Isso que dá a beleza ali, né, na hora da gente analisar ali, né, toda essa massa ali de informação, tá? Pessoal, aí vou deixar ali para um desafio para casa para vocês. E se eu quiser trabalhar com intervalos? Como é que eu faria isso? Então, aqui no nosso PPT, ele tem lá uma formulazinha. E eu queria ver se vocês conseguem utilizar essa formulazinha. É muito semelhante ao CONT-C. Tá? Aí eu não vou dar spoiler, não. Mas vocês olham o PPT e tentem fazer ali agora com intervalos. Né? Eu só vou dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente faz por intervalo, evidentemente a gente está agregando informações. Então, você está, entre aspas, estratificando ali o meu nível de informação. Então, só vou voltar aqui para o PPT rapidinho, só para compartilhar aqui com vocês. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Então, um dos pontos aqui importantes, a gente tem, claro, todos esses dados aqui, né? Uma coisa importante na hora da gente estratificar é saber o intervalo de estratificação, né? O intervalo de análise que a gente quer. Em geral, né, a gente faz o seguinte, a gente pega o maior valor, né, da minha amostra, diminuo do menor valor, né, e divido pela raiz quadrada ali da amostra. Então, nesse caso, a gente está trabalhando o quê? O menor valor é 1 e o maior valor é 24. Então, vou fazer 24 menos 1, tá? Dividido pelo tamanho da amostra. Né? A minha amostra tem 48 pessoas, então eu extraio a raiz quadrada de 48. Aí vai dar aproximadamente, se não me engano, 3,14. Mas aí a gente arredonda para 3.
e aí vai ficar, né, com essa carinha, né? Então eu vou ter ali 1 a 4, né, porque vai ser 1 mais 3, que é o tamanho ali da minha estratificação, e 4. O que significa esse diagrama do meio, né? Significa que 1, inclusive, quando você tem essa barrinha ali vertical, quando ela está horizontal, significa que é exclusive. Então, eu estou considerando valores até 3,99. 4 já não. O 4 já vai para o próximo extrato. Aí vai ficar de 4 até 6,99. Então vai ficar 7. Então 4 mais 3, 7. E assim sucessivamente, né? Então sempre vai ser o da esquerda inclusive e o da direita exclusive. E aí eu vou tentar reproduzir, vocês vão tentar reproduzir esse quadrinho aqui, tá? Tudo bem. Beleza? E aí, dica, para a fórmula, aqui o x, na realidade, é o ponto médio do meu intervalo. Todo mundo lembra como se faz um ponto médio? Sim. Ali de Probest? Show! Então, por exemplo, 4 mais 1, 5, divide por 2. Então, vai dar 2,5, né? 7 mais 4, 11, divide por 2. Aí vai dar 5,5. E assim sucessivamente. Aqui vai ter um exercício 2, né, que é para fazer isso com os dados aqui, né, de idade e sexo, tá? Mas isso a gente deixa para mais adiante. Então, vocês vão tentar reproduzir isso daqui, né, e tentar dar uma recomendação ali para os pais ali dessas crianças. O que vocês recomendariam para eles ali, né, com base ali nos dados que vocês obtiveram? Tá bom? Tá bem. Esse exercício tem que ser postado no Moodle, professor? Isso. Só para dar uma olhadinha também. Aí a gente coloca ali o prazo até o horário da aula. Beleza. Beleza? Tudo bem. Show. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Individual, professor, ou nos grupos que a gente formou? Pode ser nos grupos. Pode ser nos grupos, viu? Aí vocês vão discutindo ali o que é melhor. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal. Então, por hoje é só. Muita informação para vocês. Queria dar um recadinho também. Para a aula que vem. A aula que vem, na realidade, é dia 2 de setembro. A gente vai ter... Deixa eu ver. A aula que vem vai ser 7 de setembro, certo? Então, eu vou passar para vocês também. Eu vou deixar ali no Moodle também e no Face uma aula assíncrona para vocês olharem, tá? Professor, o exercício é só esse que foi passado hoje, né? A outra planilha lá que tem o exemplo 2 não é para fazer nada, não. Do idade e sexo. Isso. Só esse daí. Ah, tá. Tranquilo, obrigado. Então, para segunda-feira vai ter, assim, então, entre aspas, né? Para domingo vai ter a resenha e esse exercício ali para segunda-feira. E aí, aí eu vou passar para vocês ali a aula assíncrona de segunda-feira, tá bom? A resenha é do 3, né, professor? Do capítulo 3. Isso, exatamente. A do 2 foi até ontem. E deixa eu te perguntar uma coisa. É que o meu grupo enviou por e-mail. Todo mundo tinha que botar no Moodle também, individualmente, ou não? Não. Coloca um por grupo. Ah, beleza. Porque eu não coloquei. Só o outro rapaz do grupo colocou. Mas acho que é suficiente, né? É suficiente. Beleza. Tá bom? Beleza, professor.
Maravilha, então. Se tiverem mais alguma dúvida, aí vamos escrevendo ali no WhatsApp, tá bom? O Ivo, eu botei ali no chat, mas eu queria saber se a gente não pode criar um drive, que aí a gente bota todos os exercícios, porque o Moodle é muito estável. Pelo menos na Poly, com esse novo update, ele tá bem melhor, viu, Alan? Vamos esperar um pouquinho, dar uma chance pro Moodle, aí qualquer coisa a gente faz uma mudança aí. Beleza, então. Tá? Então, galera, boa semana para vocês. Brigadão ali por estarem ali mais um dia ali firme e fortes, né? E qualquer dúvida a gente vai falando ali no WhatsApp. Tchau, professor. Boa tarde. Ok, obrigado, professor. Valeu, um abração ali. Valeu, boa tarde, professor. Tchau, Professor, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.